Seja muito bem-vindo, eu sou o Marco Aurélio TDJ e você está no meu canal. Antes de mais nada, quero pedir para que você clique aqui, se inscreva, comente e compartilhe sobre tudo aquilo que a gente tem gerado de material aqui no canal. Bom, vamos para a vinheta e já já voltamos para o vídeo. Bom, e no vídeo de hoje nós vamos falar um pouco como gerar um dashboard a partir de texto. Então a gente extraiu uma base de dados da Bíblia e vamos gerar uma análise de dados em cima disso. Como é que a gente chega no dashboard a partir de texto? Vamos usar aí o Power BI e o Power Query. Então eu te vejo lá no vídeo. Esse vídeo deve ter sim a parte 2, mas vamos primeiro iniciar aqui algumas análises para montar o nosso relatório a partir de um arquivo em texto. Nesse caso aqui é a Bíblia, tá? Ele podia estar em MySQL, podia estar em SQLite, podia estar em HTML, JSON, enfim, vários formatos. Mas nesse caso aqui específico, vocês irão acessar esse site aqui, ó, o Bible, e ele vai gerar para vocês um arquivo zipado e eu preciso que vocês façam a extração. Quando vocês fizerem a extração, eu aqui deixei na minha pasta download, tá? Então eu vou chegar aqui, ó, clicar em obter dados. E já vou marcar aqui a opção de texto ou CSV. O CSV é muito utilizado quando o arquivo normalmente é em Excel, né? CSV é separado por vírgula. Mas nesse caso aqui, a gente está procurando texto. E aí eu vou mostrar para vocês um pouco do que acontece com arquivos de texto. Bom, assim que vocês extraírem, vai aparecer para vocês esse arquivo aqui, ó, o BBE. Tá? Eu coloquei aqui o nome Power BI só para identificar que é desse projeto. Então eu vou clicar aqui em abrir. Observem que está o documento de texto. Vou clicar aqui em abrir e eu vou carregar ele dentro do Power BI. Então essa parte aqui de background eu personalizei previamente, tá? Vocês irão observar que durante o curso a gente vai fazer algumas abordagens. Uma das abordagens que a gente dá muito foco é com relação à tipologia dos dados. Então não adianta você pegar, achar que é só importar uma base de dados e começar a gerar relatórios. Não é bem por aí. Você precisa entender qual é a lógica dos dados, qual é o banco que você está acessando e, principalmente, a que pergunta você quer responder. Então, aqui, se vocês observarem, a leitura do arquivo de texto, ele tem algumas formatações. Então, a origem do arquivo aqui, ó, ele tem um formato europeu. Você pode ter aí o TF7, o TF8. Nesse caso aqui, eu vou preferir usar o TF8, que é o mais utilizado atualmente, tá? Deixa eu só procurar ele aqui para poder carregar. Aqui, ó, Unicode, o TF8. E aí vamos aplicar essa regra, mas precisamos ainda entender. Olha só, a gente está extraindo aqui uma base de dados da Bíblia. Então, se eu pensar numa estrutura micro, eu preciso ter uma divisão pelo menos por livros. Depois eu vou dividir em capítulos e depois eu vou dividir em versículos. Se você olhar aqui a tabela, no formato que ela está, a gente tem um pouco de confusão nas informações. Porque vejam, na primeira coluna ele separou para a gente aqui capítulo, ok. Só que o capítulo está junto com o livro. Então, se você tem, por exemplo, um livro de Salmos, né, que são 150 capítulos, vai dar um pouco de confusão. Então, nessa parte aqui do versículo, ele mistura também a numeração do versículo com o versículo. Talvez alguns até prefiram assim, mas ainda assim não está legal. Qual é a grande vantagem aqui de usar o Power Query? É que você poderia trazer isso para o Excel, converter lá, separar por vírgulas ou por espaços e tratar toda essa informação de maneira manual. Só que, se eu vou fazer uma consulta a uma base de texto, eu vou precisar ficar repetindo esse processo várias vezes. É aí onde entra o Power Query. Então, o Power Query vai me ajudar o seguinte: eu posso ensinar para ele como é que ele tem que tratar essa base de dados e depois disso eu não vou mais precisar ter esse trabalho. Nesse caso aqui, ó, eu vou usar aqui, ó, extrair a tabela usando exemplos. Por quê? Eu vou mostrar para ele como é que ele vai fazer essa análise. Então aqui, nesse caso, eu vou pedir o seguinte: na primeira coluna eu vou chamar ela A de few livros. moments later. A segunda coluna eu vou chamar de capítulos. Capítulos barra versículos. E na próxima eu vou chamar de versículos. Então aqui abaixo em livros, ficou livros, olha que coisa linda, livros. Eu vou
começar aqui digitando ó, as 3 primeiras letras, que é justamente os livros. Então, coloquei aqui Gênesis, que são as 3 primeiras de Gênesis. Lembre-se, tá? Esse texto aqui está em inglês. Vou dar um tab aqui e vir para o próximo. No próximo, eu já vou digitar aqui a sequência dos capítulos barra versículos, tá? Então, na hora que eu faço isso, avanço para o seguinte. E aqui, ó, eu vou começar escrevendo parte do primeiro versículo do primeiro capítulo da Bíblia. Então, vamos lá. Aqui, ó. At the first God made heaven and the earth. Quer dizer, no princípio era o verbo. Não, é isso mesmo. Era o verbo, estava com Deus. Essa parte aqui eu vou adicionar. Eu buguei aqui agora. Agora, beleza. É que eu estava tentando traduzir e lendo aqui a sequência lógica. Então vamos lá. Coloquei aqui essa sequência lógica. Feito isso, agora eu vou esperar que ele replique isso para os demais. Aí temos um problema. Essa sequência lógica não foi bem aceita. Então o que a gente vai precisar fazer? Vamos precisar desfazer essa sequência lógica e criar uma nova. Isso acontece porque a gente está criando um modelo lógico e ensinando como é que o Power Query tem que se comportar. Então, eu vou começar aqui com o primeiro, tá? Chamar aqui capítulo barra versículo e o versículo. Então vamos lá. Gênesis 1 e na sequência será a the first. Observe o seguinte. Na hora que eu tentei separar capítulo aqui, eu tentei meio que adiantar o tratamento de dados e não ficou uma coisa muito legal. Mas observe o seguinte. Na hora que eu coloquei para ele fazer a leitura do livro junto com o capítulo e o versículo e depois separar somente o versículo, ele já entendeu uma lógica aqui na leitura que há um espaço entre o último versículo e o versículo propriamente dito. Então, eu vou clicar em carregar, porque agora eu já ensinei para ele ó, como é que ele deve se comportar, tá? Já está aqui. E aí eu vou clicar agora em carregar. Ele vai aplicar isso no texto. E vai montar para a gente uma tabela com essa estrutura. Então, a partir dessa estrutura, a gente vai começar a criar algumas simulações para começar a gerar o dashboard. Então, por exemplo, a gente vai conseguir criar segmentações. Né? A gente tem livro, tem versículo e tem um capítulo. Então, já são três segmentações possíveis. Aqui, ó, ele separou para a gente, tá aqui. Ó, vamos conferir. Então, vou vir aqui no nosso modelo de dados. Isso aqui está bem estranho. Ele está pegando apenas o versículo de Moisés e está transformando. Ok. Ok. Aparentemente está tudo certo, tá? Estou tentando verificar aqui o que seria essa fonte do erro. Feito isso,
Vou voltar lá e vou começar a gerar aqui nossas análises, tá? Então, vou duplicar aqui minha página. Vou chamar aqui de teste. Vou remover aqui esse texto. E vou começar aqui a chamar. Vou deixar aqui o versículo. Clique e arrasto para cá. Ele já vai montar para a gente aqui uma tabela. E aí eu vou pegar também aqui os capítulos e chamar de segmentação. Então, eu vou transformar aqui numa segmentação de dados. Claro, vou deixar aqui ativar a opção de busca. E aí eu vou fazer o primeiro teste. Então, vamos lá. Gênesis 1, 1. Boa. Gênesis 2. Então, nossa extração foi um sucesso. A gente conseguiu acessar um texto da Bíblia, todo o texto, né? E conseguiu separar ele aqui dentro do Power Query utilizando segmentações de dados. Então, como é que a gente agora deixa isso um pouco mais robusto? Então, o que é que eu preciso? Agora, como eu falei para você, eu tenho a possibilidade de separar capítulo e livro. Se a gente tentar fazer isso num primeiro contato, é muita informação para o modelo lógico. Então, a gente precisa primeiro carregar a tabela e agora, carregar a tabela, a gente vai iniciar uma etapa chamada ETL, que é quando a gente vai pegar o dado, vai tratar ele e depois carregar para fazer o nosso relatório. Então, aqui, ó, eu vou clicar em transformar dados, porque ele já coletou essa informação e agora eu vou trabalhar essa informação, vou trabalhar essa tabela. Então, observe aqui o seguinte, eu tenho aqui o capítulo e observem que eu tenho aqui na tela do Power Query, eu tenho um espaço separando o livro do capítulo e logo após eu tenho dois pontos para separar aí os versículos. Então, o que é que eu posso fazer? Se eu clicar aqui em extrair ou transformar, ele vai pegar essa coluna e vai quebrar ela. Eu não quero isso. Eu quero que ele mantenha e crie uma nova coluna. Então, aqui na nossa barra de tarefas, eu vou marcar a opção de adicionar coluna. E eu vou criar aqui, marcar a opção extrair. Marquei aqui a opção extrair. Agora eu vou pegar o texto antes do delimitador ou os primeiros caracteres. Nesse caso aqui, como eu quero pegar o livro, então eu vou marcar aqui os 3 primeiros caracteres. E aí ele separou para a gente aqui, criou uma nova coluna que eu vou chamar de livros. Na sequência, eu tenho aqui uma outra lógica. Eu preciso separar capítulo de versículo. Então, como é que eu vou fazer isso? Uma opção seria pegar aí o que está entre o delimitador ou após o delimitador. Por exemplo, eu posso clicar aqui em capítulo e versículo, extrair e colocar aqui, ó, texto após o delimitador. Isso quer dizer o quê? Que eu vou pegar tudo que estiver após o espaço e vou dar um OK. Então aqui ele já quebrou para a gente em livro e versículo. Agora eu vou aplicar nessa coluna aquela mesma regra. Eu vou clicar aqui e vou pegar aqui, ó, texto após o delimitador. Agora o delimitador será 2 pontos. Então, feito isso, eu já tenho aqui, ó, todos os versículos. E aqui os capítulos. Então, eu consigo também extrair só os capítulos. Para isso, vamos ver como é que a gente faz aqui. Eu vou pegar um intervalo do seguinte. A few moments later. Eu tenho um livro, e aqui é uma regra, são os 3 primeiros dígitos, espaço e depois o capítulo. Então, eu posso pedir aqui para ele extrair para a gente o seguinte. Eu quero que está no intervalo. Então, qual vai ser meu índice inicial? Eu quero que ele comece a partir do quarto caractere, ou seja, os 3 primeiros livros e o espaço. E eu quero que ele tenha aí apenas 2 caracteres. Só que aí, se eu colocar 2 caracteres, tudo que for acima de 10, ele não vai ler. Então, a gente precisa mudar isso. Vou melhorar essa regra. Vamos pegar aqui. Boa. Dessa coluna que nós criamos, vamos extrair agora antes.
texto antes do delimitador também será 2 pontos. E aí, ó, eu vou chamar de capítulo. Tá vendo aqui, ó, o primeiro dígito é 1, que é o capítulo 1. Então, eu vou chegar aqui e vou colocar capítulo nessa outra, o versículo, e estão feitas aqui as nossas alterações. Vou clicar agora aqui em página inicial, fechar e aplicar. E aí ele vai fazer o seguinte, essa alteração não existe num arquivo de texto, mas uma vez que a gente importou aqui para dentro do Power BI, a gente consegue criar algumas colunas que vão ajudar a gente na criação do relatório. Então observem que na primeira segmentação eu tenho tudo junto, né? O livro, o versículo, o capítulo, e agora eu vou usar essa ferramenta aqui poderosíssima para poder fazer essa separação. Então, aqui ó, eu já tenho a coluna de livros, eu vou clicar e arrastar para cá. E agora eu tenho uma opção de fazer a busca apenas pelos livros. Eu também tenho uma opção aqui de fazer uma segmentação por versículo. Então vou clicar aqui, ó, copiar e colar. E está aqui, ó, versículo. Opa, é o outro. Versículo. Vamos lá, ó. E eu vou também deixar aqui o capítulo. Vou jogar mais para cá. O capítulo também separado. Então, olha aqui o que a gente já conseguiu fazer. Eu tenho a primeira segmentação tudo junto. E agora eu consigo separar, por exemplo, aqui, ó, capítulo 1. Então ele vai pegar todos os capítulos 1 da Bíblia, colocar o capítulo no meu eixo X e pegar a contagem de versículos, por exemplo, vou criar aqui uma contagem. Vou criar aqui um gráfico. Abrir o capítulo 1. No capítulo 1, nós temos aí 31 versículos. Tá? Então aqui, ó, capítulo 1 de 1 Coríntios, 31 versículos e assim por diante. E logo ao lado, nós temos aí o versículo, onde eu posso abrir todo o capítulo. Aqui eu tenho a opção de ler todo o livro, ler todo o capítulo e ler somente o versículo. Então, esse vídeo foi basicamente para mostrar para vocês que o tamanho do poder do Power BI. A gente consegue não só trabalhar com dados comerciais, por exemplo, quem é do comercial, a gente também não só consegue trabalhar dentro de uma empresa, mas também consegue utilizar no dia a dia para N linhas de pesquisa. Nesse caso aqui, eu peguei um texto, um bloco de textos, que é a Bíblia, e trouxe aqui para dentro e comecei a gerar algumas análises. A parte 2, nós vamos criar correlações de palavras, nuvem de ideias, e vamos criar um novo dashboard. Esse aqui foi a parte 1, e aí eu te espero no próximo vídeo. Não deixe de acompanhar, não deixe de curtir aqui, deixar seu comentário e contar pra gente aí o que é que você achou dessa experiência. Eu vejo você no próximo vídeo. Quero agradecer demais a participação de todo mundo, você que ficou até aqui. Queria agradecer a sua presença e pedir para que você compartilhe esse material. E não deixa de falar, se você precisa de algum outro material, algum outro tema, comenta aqui pra gente que pode ser sim material para o próximo vídeo. Eu te espero e te vejo lá. Valeu!